Fala barbeirada de plantão, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Detailer sem fio ou Detailer Cordless, e que sem dúvida tem sido uma das máquinas mais pedidas nos comentários do canal. Já quero expressar também minha gratidão com o nosso parceiro que disponibilizou a máquina sem custo nenhum. Ele entendeu a nossa causa. O link dele vai estar disponível na descrição do vídeo e na bolinha aqui no canto da tela. E neste vídeo estaremos estreando o momento Salve Barbeirada. Serão 5 salves por vídeo. O primeiro salve vai para Barbearia Underground. Salve, queridão! O segundo salve vai lá para a Itália, para o Bueno. Um salve, querido! Deus te abençoe! O terceiro salve vai para o Juan de Castro. Obrigado por acompanhar o canal, cara. O penúltimo salve desse vídeo vai para o Leandro Alves. Muito obrigado por acompanhar e nos veremos pessoalmente um dia, pode ter certeza. E o quinto salve vai para o Magno Dan. Cara, salve, beleza? Mano, salve, salve, salve. Que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês e que Deus dê em dobro tudo aquilo que Ele me deu, Ele dê a vocês. Beleza? A Detailer Cordless começou o mercado rapidamente pela sua beleza, a sua praticidade, mas principalmente pelo fato dela ter uma alavanca. Tá, pera aí, como assim uma alavanca, cara? Isso mesmo, uma alavanca. Tá, mas isso funciona? Já já é o que nós vamos saber. Solta a vinheta. Essa é a caixinha da Detailer sem fio. Essa é a máquina. Na caixa vem a máquina, vem uma base, carregador. Dentro da caixa também vem os manuais, clássico. Um pente branco, geralmente usado para o clipper overcomb, né? Máquina, pente. Vem um conjunto de pentes extensores. E o legal do kit de pente da Detailer é que vem o pente meio, o pente 1 e o pente 1,5. Então auxilia para fazer o disfarce. Vem um óleozinho e vem um pincel para limpeza, certo? Também vem um protetor de lâmina e uma escovinha para você limpar a superfície do cabelo. Eu geralmente uso essa escova para isso, só para limpar ali o fade. A balde também vem uma dessa. Então a máquina pesa em torno de 178 gramas e ela mede aproximadamente 15 centímetros. Ela tem um motor rotatório, mesmo princípio das máquinas sem fio, como a Super Tape Cordless, a Magic Clip Cordless. Até agora as máquinas sem fio sempre tem motor rotatório. Bom, ela tem uma bateria de lítio, uma bateria que vai durar aí mais ou menos uns 60 minutos contínuos. A tensão do carregador dela é 120 volts, tem um fio de 2,30 metros, um cabo bastante grande, isso é bem legal. A lâmina dela é uma T-Wide, possui 4 centímetros de largura, enquanto a lâmina da Slimline tem 3,2 centímetros. Então uma das partes mais interessantes dessa máquina é a alavanca que ela tem de regulagem. Então você consegue ter o ajuste de 1 milímetro na zero dessa máquina. E isso ajuda muito a gente disfarçar um zero da shave, porque você consegue tirar a marca da shave e ainda consegue deixar a altura um pouco maior para entrar com a zero de uma máquina de corte. Esse 1 milímetro aqui faz toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês ele mais no zoom bem detalhado. Outra coisa interessante é o destaque rápido da lâmina para limpeza. Então é só a gente pressionar aqui, ó, e a lâmina se destaca. E aí você consegue limpar facilmente a máquina, ó. A área do motor, a área da lâmina,
tirar todo o cabelo que se acumulou aqui durante o dia. Para encaixar, você posiciona aqui atrás, ó. Posiciona aqui e empurra para frente. Pronto, tá no lugar. O barulho dela, o ruído dela é bem similar à Magic Clip Cordless. Agora, alguns pontos que eu achei assim que dá para melhorar nessa máquina é a ponta do carregador dela, que deveria ser o mesmo que o da Shaver e o da Magic Clip Cordless, para que a gente possa usar um cabo só na nossa bancada e utilizar as 3 máquinas. Então eles deveriam ter feito o carregador no mesmo padrão que a Shaver Finale e que a Magic Clip Cordless. Facilitaria muito a nossa vida. Um outro ponto é a largura que a máquina tem próximo à lâmina. Tá vendo essa largura toda aqui, ó? Ela esconde bastante. Pode ver, ó, que a lâmina termina e a máquina ainda vem para fora, ó. Então ela esconde bastante. Para você fazer desenho ou para você trabalhar com ela dessa forma, ela esconde muito o cabelo. Na minha opinião, eu achei ela muito legal para a gente trabalhar o disfarce. Mas para desenho e para acabamento, eu achei ela um pouco robusta demais. Ela deveria ser mais fina essa parte. Outra coisa que me incomodou bastante quando eu usei essa máquina e depois eu fui pesquisar para ver quanto à angulação da lâmina. Eu percebi que fica um pouco difícil fazer acabamento atrás da orelha e marcar um desenho, porque a máquina fica encostando demais na pele, ela fica muito rente à pele. E se a gente parar para observar, a gente vai ver que o design dessa detailer ele é bem na forma de enxada. Isso porque eles colocaram o ângulo da lâmina em 33 graus. E o que a gente está acostumado e adaptado a usar é o 45, a lâmina um pouco mais para fora. E aí quando você vai usar a lâmina encostada na pele, o cabo é lançado para fora. Já no caso da detailer, você encosta a lâmina na pele e o cabo da máquina fica bem rente também à pele. Numa máquina comum, com um ângulo de 45, nós usaríamos ela nesse formato. Então o cabo seria arremessado para fora. E isso é uma das coisas que eu achei um pouco desconfortável na hora de usar. Então para você fazer o disfarce, o desbaste, ela ficou legal. Mas para você trabalhar acabamento, ela tem pouca visibilidade e tem esse lance aí que a lâmina ela é em 33 graus. E uma outra coisa que também me chamou a atenção nessa máquina é o botão. Você pode ver que ele é bem rente ao corpo da máquina e eles colocaram ele posicionado próximo ao seu dedo mindinho. Então a gente já está acostumado a usar a máquina de acabamento sempre com o botão na parte superior da máquina. Agora aqui atrás fica um pouco difícil, ó, de você ligar e desligar a máquina. Acaba dando um desconforto bem grande no dedinho para você estar fazendo esse trabalho. Então você acaba usando a outra mão para estar ligando e desligando essa máquina. Na minha opinião, é uma das coisas que eles deveriam mudar na próxima versão da detailer. Mas como qualquer máquina, ela possui pontos positivos e negativos e cabe a nós colocarmos na balança e ver se ela é uma das máquinas que nós vamos querer ter na nossa bancada. Eu particularmente gostei bastante de trabalhar com ela para disfarce. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai responder. Lembrando que os melhores e mais interessantes salves serão dados no próximo vídeo. Então quando sair a bolinha, corre lá, comenta ali, manda um salve pra gente. Os interessados no curso intensivo de barbeiros, clique nessa bolinha aqui, ó. Você vai ser direcionado à nossa agenda. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Até a próxima. Fui! A detailer sem fio. Ou como o terceiro salve. E o terceiro salve, não. O terceiro salve vai para o Juan de Castro.
O terceiro salve vai para o Juan de Castro. O terceiro salve...